casa de madeira, totalmente afastada das grandes cidades. Assim, começou-se um pesadelo. Em tempos antigos, onde sequer existia energia, lendas eram contadas de pais para filhos, de filhos para netos, de netos para bisnetos. Tá um boi que tava caindo lá do João Pedro. Nessas histórias da região sul, tem uma que se destaca. A alma penada que grita constantemente. A alma que sente uma angústia eterna. O gritador. Muitas histórias são contadas deste homem. Versões e versões de um mesmo conto. Mas, segundo a tradição, este é o conto. Uma mãe que tinha um filho que gostava de ir pro baile, não sei o que, mas que era. Daí todo dia ele chegava e fazia a mãe. Ele saía do cavalo e fazia a mãe viciar o cavalo. Daí quando foi um dia, ele chegou e ela não foi. Ele disse, mãe, vai viciar o cavalo. Não foi. Ele pegou e foi adentro, pegou ela, levou lá fora, surrou bastante. Daí ensinou ela que nem enchia o cavalo, sabe? E a montou, saiu na estrada e o pau pegou. Uau. Daí foi que ele sumiu, Dico. O diabo levou ele pro ar. Daí ele gritava, só que eu não sei como é que ele gritava. Mas o diabo levou em vida ele. Como dito anteriormente, existem diversas versões para esta história. Porém, a mais conhecida é contada por este senhor. Tu conhece a lenda do gritador? Tu sabe o que aconteceu? Enfim? Claro, meu filho, conheço muito. Na verdade, essa história aconteceu aonde o teu avô morava, meu pai, aí na região do Taimbezinho, município da hoje Roça da Estância, perto de Torres, onde tinha um menino muito maldoso. Ele tinha um cavalo, ele gostava muito de andar galopando aquele cavalo. Só que ele mal tratava muito mal do animal. Deixava ele passar fome, passar sede. E normalmente ele deixava o pobre animal amarrado com um pedacinho de corda só. Aí, uma certa noite ele chegou em casa e foi dormir e deixou o animal amarrado com aquela cordinha, sem comida, sem água. No outro dia de manhã, a sua mãe pegou e ficou compadecida com o sofrimento do animal. Aí pegou, foi lá e soltou o cavalo para que fosse se alimentar, pastar um pouco, né? Aí quando o rapaz levantou, se acordou, foi ver, o cavalo não estava mais. Aí perguntou para a mãe dele o que aconteceu. Aí a mãe dele pegou e falou, não, fui eu que soltei o bicho porque estava com fome, não tinha nada para tratar. Deixei ele sair para pastar um pouco. Aí ele pegou e exigiu que a sua mãe fosse atrás do animal e pegasse o animal e encilhasse para que ele novamente fosse dar as galopadas dele, que ele gostava muito, fazia isso todos os dias. Aí, só que ela não conseguiu pegar o animal, né? Porque daí, imagina, o bicho ficou solto e sentiu no habitat normal dele, né? Natural dele. Aí, o que aconteceu? Ele ficou muito revoltado, muito bravo com a mãe dele, pegou e amarrou ela, encilhou ela e montou a cavalo. E aí espolhou muito ela, assim, como que quando ele fazia a maldade que ele fazia com o cavalo, ele acabou fazendo com a mãe dele. Aí, só que ela, a coitada da mãe dele, já era uma senhora de idade, né? Ela começou a entrar em desespero e quase morrendo de dor, né? Pegou e roubou uma praga pro filho dela, né? Que tudo aquilo que ele fez com ela, que ele iria sentir na vida, na eternidade dele. Mesmo quando depois de morto, ele ia sentir aquela dor. E aí, o que aconteceu? Passou os tempos, né? Daí a mãe dele já não existia mais o pai dele. Passou uns tempos, ele continuava fazendo as maldades dos animais, né? Só que aí o que acontece? O que aconteceu com ele? Ele morreu e na noite a noite que ele faleceu,
os vizinhos ali, os moradores, né, que não existia muita gente naquele tempo ali na região do Taimbezinho, né, que os moradores eram meio longe que moravam um da casa do outro, né. Dizem que ouviram gritos, aqueles gritos de dor. Para quem conhece sabe do que eu estou falando, é um lugar de muito precipício, e até hoje diz que o pessoal ouve gritos, gemidos, gritos de dor, e pessoas contam que realmente é a alma penada do gritador rapaz que fez a maldade que ensinou a mãe dele. Então essa lenda, o pessoal diz que é lenda, mas o pessoal que ainda mora lá embaixo diz que sempre ouve esses gritos nas noites, assim, aquele grito de desespero em função da praga que a mãe dele roubou para ele. Então até hoje o pessoal está ouvindo esses gritos aí. Após ouvir a história deste senhor, vamos ouvir os relatos de pessoas que supostamente avistaram esse mito. Eu sou o Maximiliano, eu sou lá da terra de Muliterno, né? E eu tava uns 7 anos atrás, mais ou menos, teve uma época lá que eu tava saindo bastante para pescar. E um dia eu combinei com os piados gringo, né? Que são 2 irmãos. E daí eu perguntei, né? Vocês têm disposição para ir pescar um dia desse? Que eu tô com bastante vontade. E daí nós fomos. Só que daí, lá tinha um amigo deles, né? Lá daquelas terras também, que era meio assim, meio problemático, né? Sempre arrumava problema, bem machão, e sempre brigava por aí nos bailes, nas festas. E daí, ele era amigo de um desses piá, né? E daí, o que deu? Nós fomos lá, tava nós tudo, e daí nós combinamos. Eu não era muito chegado no cara, né? Até porque ele sempre arrumava muito problema, mas daí ele foi junto. E daí nós fomos lá pra Barra da Chapada, né? Pra Barra da Chapada pescar, né? Que lá no Rio das Antas, que é um lugar bem bom pra pescar. E nós se programamos pra ficar uns 3 dias lá. Montamos um acampamento lá e tudo. Fizemos churrasco, tudo. Foi bom. Só que daí teve uma noite que nós saímos pra pescar, né? Lá pelas 10 horas. Que nós estávamos aproveitando, que é um horário bom, né? Principalmente por Jundiá. E daí nós fomos pra lá, né? Nós fomos pescar. E daí ficamos lá pescando. Até que... uma hora nós chegamos lá no Maribanceira, num rio, e daí nós tava pescando, só que não vinha muito peixe. Daí eu cheguei lá e eu disse, não, vamos, pera aí, eu vou lá mais pra cima, a gente vai subindo e vamos vendo se tem mais peixe por lá, né? E daí, só que aquele cara, né, bem teimoso, quis ficar, não, vou ficar aqui, que aqui vai dar peixe, é só esperar um pouco. Daí nós fomos subindo, eu e mais 2 piá que quiseram vir comigo, mais os 2 piá. E nós fomos subindo, só que daí nós ficávamos um pouquinho aqui, pegávamos 2, 3 peixes e subia, né? Pra não ir acabando, né? Não saturar muito. E daí nessa aí nós subimos bastante. Daí nós estávamos por lá e o cara tava subindo e nós começamos a escutar uns gritos bem fortes, que não era dele. Nós escutávamos os gritos e nós ficamos meio assim, né? Mas daí nós sabia, né, que nós já tinha bastante tempo assim, conhecia bastante, né, das coisas. E daí nós sabia que era do gritador, que nós já tinha ouvido falar. E até um dos piá lá já disse que tinha ido caçar uma vez e tinha escutado esses gritos aí. E daí nós já sabia, né, que não podia gritar, que ele ia atrás de nós. Só que daí o cara era muito do macho e daí já viu. Daí ele começou, não, vou provocar esse cara aí, vou começar a gritar também. Daí o grito do gritador, aí ele começou lá em cima, né, que nós tava tipo do lado de um peral assim. E daí começou vindo, começou lá no fundo. Depois foi vindo, foi descendo. Um grito alto, mas chegava até desunir os ouvidos. Foi chegando, dali um pouco não escutamos mais grito nenhum. E daí nós, caramba, que será que deu? Será que ele pegou o cara? Não sei. Daí depois, na hora de nós voltar, nós chegamos lá e pensamos, mas cadê esse cara? Eu não sei o que. Daí chegamos bem na beirada que ele tinha ficado pescando e não tinha mais nada, cara, só tinha sobrado as tripas dele. E daí nós achamos que é o gritador, né, que foi lá e pegou ele. Enquanto era realizada a pesquisa, uma figura interessante apareceu. Um homem que aparentava estar fora de si. Ele contava seu relato sobre o que viu deste mistério. Meu nome é Arlendo, né? Eu
52 anos. O gritador. E eu tava lá no meio do mato com os piá lá, né? Os piá lá do Bar do Alemão. E daí nisso a gente tava bem tranquilo lá no meio do mato ali do Seu Santino. Só que eu não entendo por quê, porque ele me conta nas histórias do gritador que ele é de Itempezinho, né? Honestamente, para eu conseguir extrair qualquer informação deste homem, foi, por falta de palavras melhores, difícil. Eu acho que eu tô ficando meio louco, né? Mas enfim, vamos continuar. Tava um barulhão de carro lá, e daí eu não via por onde que era barulho de carro, e eu não sei o que estava acontecendo, que os piá começaram a ficar desesperados, um olhava pro outro assim, todo medroso, e daí os piá começaram a fugir, daí eu fiquei lá sozinho no meio do mato, né? E eu não sabia o que fazer, porque não tinha aquelas porcaria lá daqueles piá, os desgramentos. E os piá não me deixaram sozinho, meu. Eles ficaram comigo do meu lado, meu. E daí nisso que eles ficaram comigo do meu lado, o piá lá, o piazão, o Darcy ele foi embora. E daí o que aconteceu? Aconteceu que a gente começou a ouvir uns gritos meio altos, assim, um grito meio agudo, meio fino. E daí parecia que o cara era meio fora da casinha, sabe? E daí a gente ficou, mas que diabo são esses gritos, mano? Quem é louco de ficar de madrugada gritando essas horas? Pelo amor de Deus, de manhã, velho. E daí a gente lembra que estava lá bem de boa. E daí nisso a gente começou a ouvir uns barulhos no meio do carro, assim, sabe? No meio do carro, no meio do mato do carro. E daí naquele carro parecia que tinha um cara meio estranho lá. Mas na verdade esse cara ele não era meu amigo, era o João do Sebastião. E daí o que aconteceu? O João do Sebastião, ele tava estranho aquele dia, parecia que tinha acontecido alguma coisa errada com ele, assim, ele tava meio vomitando. E daí nós ficamos arrombados, o que esse louco tá fazendo? E daí tinha um lá que era metido a paizão, assim, de nós. Ele falou, cara, vocês não deviam ter bebido tanto, que não sei o que. Olha onde que a gente veio parar, louco. E daí nisso, a gente peleando de novo, aqueles gritos do demônio lá. E daí parecia que o cara tinha sido levado, o demônio tinha levado ele pro ar, mano. E daí eu fiquei, pelo amor de Deus, amigo. Onde é que já se viu o cara essas horas de madrugada gritando, né? E daí nisso que esse cara tava gritando, o que era metido a paizão, ele ficou lá e começou a acender uns fogos assim, pra espantar o bicho. E daí só que ele não tinha pensado, porque ele escondeu o fogo, né? Ele faz barulho, né? Faz bastante barulho. Ai, cachorro, vagabundo! E aí o que aconteceu? Aconteceu que todo aquele barulho de grito de lado, yeah! Yeah! E daí eu fiquei, meu, que diabo que é isso, amigo? Pelo amor de Deus. E daí o louco, ele começou a acender uns fogos lá no meio do mato pra espantar o bicho. Só que daí nisso que ele pensou em espantar o bicho, ele ficou bem doido da cabeça. Bem doido, começou a ver coisa, parece. Via uns bichos doidos. E daí aquele bicho, ele... E eu honestamente acho que era o gritador, porque gritar no meio de madrugada, que nem louco. E daí ficar correndo atrás das pessoas. Ele acendeu o fogo lá no meio do mato. E o fogo, ele chamou o bicho pra perto, sabe? E daí apareceu aquele demônio. E nós corremos aí, guape. E meu Deus do céu, né? O João do Sebastião ficou pra trás. Para a curiosidade dos telespectadores, os entrevistados falaram qual era a forma da criatura. Aquele bicho feio, assim, a boca gigante, parecia que a boca vinha até aqui, ó. Cara, pelo amor de Deus, ele era feio que era um Giant, meu. Pelo amor de Deus, e eu com diarreia era mais bonito que aquele demônio. Cara do céu, lá de uns 3 metros de altura. Parecia o Zé do Caixão, as unhas assim encurvavam tudo. A coluna mais encurvada que minha barriga que desce pra baixo. Eu não vi nada, mas bicho assim, que é o gritador, né? Bicho alto assim, magro, parecia um corpo seco até. E diz que nas costas dele tava cheio de vela assim, ó, acesa, pegando fogo. Segundo as informações descritas pelos entrevistados, essa seria mais ou menos a forma da criatura. Olha, você pode voltar se você me der todo o seu ser.
procurando, lutando, enfraquecendo, bem, lentamente, estava com o site com tudo. Nossa confiança em você se desfez. Légia, os seus amigos, se for a mim, se for a mim,